O desafio principal da classe trabalhadora, e eu acho que dá para falar isso tranquilamente, depois a gente desenvolve os outros motivos, mas eu acho que o que está golpeando, né, ou atacando violentamente a classe trabalhadora nesse momento aqui na Argentina, apesar da crise, não é o desemprego, né, tem um certo nível de emprego, muitos precários, a grande maioria é emprego precário. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Conversando, como eu disse, o Vitor Jambo, que é professor de geografia aqui no Brasil e estudante lá na Universidade Nacional de Quilmes, na Argentina. Vamos a uma próxima pergunta, aproveitar a localização dele para explicar os eleitores a escolher quais são, mas também quais são os desafios que a classe trabalhadora argentina, não o eleitorado de maneira geral, mas principalmente a classe trabalhadora, tem nesse momento na Argentina. Está se falando muito da inflação na mídia, a mídia brasileira fala muito da inflação argentina, da desvalorização do peso, a moeda local, inclusive com relação ao real, como evidentemente ao dólar. Tem várias outras questões, a elevação abrupta da pobreza no país, que chama bastante a atenção. Então, quais são os desafios? E você começou a delinear um pouco, quando apresentou as propostas e o resultado eleitoral, em que certo sentido os eleitores acabaram escolhendo. Me explica um pouco para a gente esses desafios com um pouco mais de detalhe, Vitor. Eu acho que o desafio principal da classe trabalhadora, e eu acho que dá para falar isso tranquilamente, depois a gente desenvolve os outros motivos, mas eu acho que o que está golpeando, né, ou atacando violentamente a classe trabalhadora nesse momento aqui na Argentina, apesar da crise, não é o desemprego, né, tem um certo nível de emprego, muitos precários, a grande maioria é emprego precário, mas existe um certo nível de emprego, mas é o salário, né, então a gente costuma falar que a inflação ela é um imposto ao salário, né? Então, você, às vezes, sei lá, você está procurando um emprego e você entra, consegue um emprego e começa a trabalhar e você vê o salário, é um salário legal e você pensa, nossa, vou fazer planos, né? Com esse salário eu vou conseguir fazer tal coisa, que eu preciso. E aí passam 5 meses, a gente está com uma inflação hoje de 150% ao ano, né? Então passam 5 meses e o seu salário já é a metade do que ele valia quando você entrou. Então, é claro que alguns setores da classe organizado, que tem um peso sindical, consegue minimamente lutar e que o seu salário vá acompanhando a inflação. Mas a perda salarial aqui contra a inflação nos últimos anos é real, está estimada em torno de 30 a 40% a perda de salário real nos últimos 5 anos aqui na Argentina. Então, 5 anos os salários encolheram aí em torno de 30 a 40%, em média, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio da classe trabalhadora, é o que faz com que hoje a Argentina tenha, talvez uma das poucas vezes na história, tenha um encontro entre a inflação, desculpa, tem um encontro entre uma taxa de ocupação, né, relativamente, né, ok, em torno de 6, 7% de desemprego, e ao mesmo tempo uma pobreza de 40%. Então, significa que a grande maioria dos trabalhadores que tem emprego, que tem trabalho, que sai das suas casas para trabalhar, são pobres, ou seja, o salário não serve nem sequer para tirar ele dessa situação de pobreza. Acho que esse é o principal desafio, e isso é consequência, né, de todo o resto que a gente começou a falar e que a gente vai desenvolvendo aqui, que é a relação com o FMI, né? Então, o FMI ele impõe à Argentina um ajuste permanente, né? Então, a Argentina ela tem um ajuste permanente que, como o governo não consegue, né, pela relação de forças, aplicar esse ajuste de forma direta, né, de forma brutal, cortando subsídio, aumentando tarifa violentamente, que é o que o FMI quer que o Estado argentino faça, isso acaba se desdobrando pela inflação, né? Acaba sendo um ajuste pela inflação. E aí somado com a falta de dólares, porque aqui na Argentina tem uma combinação explosiva que é
uma demanda de dólares absurda, porque todo mundo aqui, você recebe o seu salário aqui na Argentina no dia 1º, no dia 2 você foi lá e tudo que você não gastou com as suas contas, você comprou dólar. Então é uma demanda de dólar que todo mundo compra dólar. Então é uma demanda permanente de dólar, além da demanda que os países têm normalmente, né? Importação, enfim. E a outra demanda é o pagamento da dívida frequente, né? Então hoje mesmo na segunda-feira venceu uma dívida aí que a Argentina vai ter que pagar com a FMI, uma parcela, né, de torno de 5 bilhões de dólares. Ou seja, entrou 6 bilhões e meio de um acordo que tem com a China na semana passada e sai 5 bilhões agora. Então, assim, essa constante luta do governo para conseguir dólar e essa constante demanda de dólar que faz com que o peso se desvalorize numa velocidade impressionante. Hoje, o peso... Eles conseguiram, o governo hoje lançou uma mega operação para evitar que o peso explodisse, como aconteceu nas PASSO, né, nas primárias, e o peso está e mesmo assim o dólar saiu o dólar paralelo, né, que é o dólar que a gente utiliza normalmente, porque os outros dólares a gente não tem acesso. Saiu de torno de 900 pesos, né, para 1.200, né, 1.100. Então já foi um aumento forte, mas foi bem abaixo do que poderia ser, do que eles esperavam. Então estão comemorando porque o dólar saiu de 900 e foi para 1.100, aumentou 200 pesos, né, uma desvalorização aí de cerca de 20%, que para eles foi muito melhor do que se esperava. Então tem essa questão da economia que se deteriora e isso afeta a vida dos trabalhadores diretamente na questão do salário, precarização, e essa falta de perspectiva, né? Então você, para poder fazer o seu dinheiro chegar até o final do mês, precisa ter dólar. Então, se é que você consegue, né, comprar dólar para isso. Então eu acho que isso é um fator fundamental de preocupação para a classe trabalhadora, e eu acho que o que fez a classe trabalhadora votar no peronismo, apesar dessa inflação, apesar dessa situação de crise absurda, eu acho que foi, mais que nada, o medo, né? O medo de que as coisas ficassem ainda piores do que já está. Então, o peronismo, eles desde das primárias, eles lançaram um pacote de subsídio, de distribuição de dinheiro, né? Que a imprensa aqui chama de plan platita, né? Tipo, distribuição de dinheiro, subsídio, congelamento de preço. Então, acho que tudo isso também surtiu um certo efeito, mas acho que principalmente algumas declarações do Milei, que eram extremamente agressivas, extremamente radicais, que fez com que algumas pessoas, inclusive pessoas com quem eu converso, que iam votar no Milei, acabaram virando voto por conta de achar que ele era realmente muito extremista e se assustar um pouco, porque via, né, que as declarações dele influenciavam, ele dizendo na semana passada que bom que o peso está se desvalorizando, porque vai ser mais fácil de dolarizar. Então, eu acho que ele também perdeu voto pelos próprios discursos, pelas próprias palavras, né? E acho que depois do debate, eu acho que ele ficou muito confiante e acabou perdendo voto. Mas eu acho que foi uma combinação de medidas que o peronismo teve, de medo, né? E uma campanha do medo que foi feita aqui bem incisiva, e o próprio Milei, que acabou subindo o tom, sem necessidade, né? Naquele momento não tinha necessidade de subir o tom, porque ele já estava mais ou menos com a eleição ganha, né? Ou pelo menos para a força política que ele representa, já é uma grande vitória, um grande salto, né, que ele teve, então ele não tinha necessidade, acho que ele subiu o tom ali sem necessidade e acabou espantando, assim, alguns eleitores aí nesse processo. Obrigado, Vitor. Conversou. É o tempo para você, amigo e amiga ouvinte, dar aquele like esperto para ajudar a gente aqui, se inscrever. Boa parte da nossa audiência não está inscrito nas plataformas de vídeo, nem nas plataformas de áudio. Lembrando que a gente, além do YouTube, Facebook, Twitter, que transmite a live, nosso conteúdo também, na sequência, é disponibilizado no formato podcast. Procura a gente lá no Deezer, Spotify, Google Podcast e nos principais agregadores. Você também pode dar lá, favoritar a gente e, é claro, dar as 5 estrelinhas
para dar aquela força. Então, acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.